Sempre estudamos na escola bíblica dominical a fé de certos personagens, principalmente daqueles que não pertenciam ao povo de Israel. Aqui é o pastor Teófilo Carcli com mais uma reflexão aqui do campo missionário no Chile. Para essa mensagem, eu coloquei o título Fé que choca nossa fé. Existe uma fé que nos conforta, mas também existe uma fé que nos desconcerta. Existe uma fé que cabe perfeitamente dentro das nossas categorias religiosas e existe uma fé que as explode por dentro. Na Bíblia temos vários exemplos dessa segunda fé, mas não é uma fé de segunda, é uma fé de primeira. Uma fé que choca porque aparece onde, teologicamente, ela não deveria existir. Uma fé que não nasce no berço da ortodoxia, mas brota no solo improvável do paganismo, da marginalidade, da distância da aliança formal. Não se preocupe, não quero citar palavras difíceis, mas levar você, ouvinte, a se alimentar de exemplos dignos de nossa imitação. Quando lemos as Escrituras com uma atenção honesta, somos forçados a admitir: Deus nunca esteve limitado às nossas fronteiras confessionais. Deus não é brasileiro. Ele sempre enxergou mais longe do que os rótulos religiosos permitem enxergar. O primeiro exemplo de fé é de uma mulher do mundo das prostituições. Está na Bíblia. Vamos falar de Raabe. Quero mostrar a fé de Raabe antes da sua conversão formal. Sim, a fé de Raabe antes da conversão ao povo hebreu. Ela foi aderida ao povo de Deus. Raabe não se tornou serva de Deus quando ajudou os espias hebreus. Aquela mulher cananeia, prostituta, criada no coração de uma cultura idólatra, ela já cria. Antes de qualquer rito, antes de qualquer inserção no povo hebreu, antes de qualquer confissão correta. Olha a cidade onde Raabe morava. Ela era moradora de uma cidade saturada de paganismo, cheia de orgias e de muitas idolatrias. A cidade se chamava Jericó. Nada de bom tinha em Jericó. Se tivesse algo bom em Jericó, Deus não havia implodido, destruído e enterrado a cidade de Jericó. Deus teria deixado a cidade em pé, como deixou a cidade dos Jebuseus, a qual passou a ser chamada mais tarde de Jerusalém, a cidade de Davi. As palavras de Raabe são espantosas. O meu espanto é de admiração. Veja o que ela disse: o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Essa não é uma fé infantil, não é uma fé superficial. É uma confissão teológica profunda, feita por alguém que nunca frequentou o tabernáculo israelita, nunca havia estudado a Torá, nunca havia sido instruída na doutrina do monoteísmo judaico, do Deus único. Enquanto hoje tem gente se esforçando para dizer que Deus não existe, Raabe sabia que Deus existe, que Deus está em cima nos céus e também embaixo na terra. Raabe não aprendeu a fé em um curso de discipulado. Não leu sobre a fé genuína em Deus em um livro, até por sinal não havia livros naquela época. A fé de Raabe está baseada em discernimento espiritual. Ela ficou sabendo de um povo que estava avançando pelo deserto. Peregrinos, beduínos ou comerciantes narravam essas histórias em Jericó.
Então, Raabe pensou, entendeu e interpretou os atos de Deus na história e concluiu corretamente quem era Deus. Ela disse então: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A fé de Raabe não nasceu da escuta, mas da observação e da coragem. A nossa hoje nasce da escuta. Mas da escuta do quê? Da palavra de Deus. Como diz Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pela pregação. Mas ouvir o quê? Ouvir a pregação da palavra de Cristo. Essa frase é curta, mas é explosiva. Raabe, ao fazer parte do povo hebreu, ao fazer sua entrada formal no povo da aliança de Israel, foi consequência, não causa. Deus já tinha visto a fé de Raabe antes. Não consigo imaginar que os espiões foram buscar em Jericó uma casa noturna de luz vermelha. Eles foram onde Deus já tinha preparado. E para não ser estranho na cidade de Jericó, 2 homens hebreus entrando ali, pois daquele jeito, em busca de sexo, muitos outros homens já haviam entrado na casa de Raabe para buscar esse prazer. Mas os espias foram buscar a fé num ambiente mais improvável. O segundo exemplo de fé é a fé de Ruth. A fé de Ruth antecede a ortodoxia. A fé da moabita Ruth, da estrangeira Ruth, não se revelou piedosa quando ela disse para Noemi: o teu Deus será o meu Deus. Essa frase não inaugurou a sua fé, revela algo que já tinha sido gestado. Sua lealdade, sua entrega, sua disposição de perder tudo por amor e compromisso já demonstrava uma fé relacional profunda. Ela era moabita, ou seja, de Moabe. Ruth vinha de um povo historicamente hostil a Israel. Cresceu sob doutrinas erradas. Ruth praticava coisas erradas, tinha narrativas erradas. Mesmo assim, Deus enxergou a fé de Ruth. Deus enxergou e continua enxergando ainda hoje a tua, a minha, a nossa fé. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus faz com uma pessoa que tem uma fé surpreendente. Deus conduziu a fé de Ruth. Deus inseriu Ruth na linhagem messiânica. Isso nos obriga a perguntar: será que Deus só começa a agir na vida de alguém depois que ela acerta o credo? Só depois que ela aceita Jesus? Ou será que Deus age antes, conduzindo, atraindo, formando uma fé viva que mais tarde encontrará então a linguagem e a estrutura correta? O terceiro tipo de fé é da viúva de Serepta. Será que Deus provocou um escândalo nessa eleição? Entre tantas viúvas em Israel, Deus escolheu uma viúva pagã. Deus faz como quer e não se equivoca jamais. A intenção de Deus foi clara. Jesus deixa isso explícito quando lembra do episódio da viúva de Serepta, causando indignação nos ouvintes, nos fariseus e nos religiosos da sua época. A viúva de Serepta não conhecia a aliança abrâmica, não tinha herança espiritual, não tinha privilégios religiosos, não tinha promessa formal. Ainda assim, quando o profeta chega, ela crê. A sua fé se manifesta em obediência concreta. Ela entregou o último pão, confiando na palavra de Elias. Contra a sua própria lógica, ela aposta tudo na palavra de Deus, na palavra do homem de Deus que recém havia chegado naquela região. A viúva de Serepta não foi escolhida porque era israelita. Não foi escolhida porque creu. Isso é profundamente desconcertante para qualquer sistema religioso que confunda a eleição com o pertencimento institucional. Você deve pertencer a uma instituição, você deve pertencer a uma denominação,
Mas antes de tudo, você pertence a uma eleição. No Novo Testamento, temos o nosso quarto e quinto exemplo de fé. Uma fé que foi elogiada por Jesus fora da aliança. Quando chegamos aos evangelhos, o choque da fé ainda aumenta. Jesus se depara com um centurião romano, representante de um império opressor, de um império pagão, de um império incircunciso e declara: nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Pouco depois, uma mulher cananeia, também estrangeira, uma mulher insistente, uma mulher ousada, quase uma mulher inconveniente, recebe o mesmo elogio. Oh, mulher, grande é a tua fé. Observe algo crucial. Jesus não disse ao centurião e à cananeia que teriam uma grande fé depois de aceitarem a verdade completa. Ele afirmou que eles já possuíam uma grande fé. Essa fé foi vista por Jesus enquanto ambos ainda viviam fora da aliança formal de Israel. Jesus não endossou aqui o credo pagão que eles tinham, mas também não negou a realidade da fé que eles expressavam. Ele separou a fé do sistema religioso e distinguiu a crença correta de confiança verdadeira. Minha conclusão é a seguinte: eu quero perguntar para você: você tem essa fé que choca? Você tem essa fé verdadeira? Sua fé, então, precisa reconhecer o seguinte: 1. Deus vê além dos nossos mapas. 2. Ele age antes das nossas categorias. 3. Ele encontra pessoas aonde não esperaríamos encontrá-lo. Essa mensagem não foi feita para relativizar o Evangelho, mas para reconhecer que Deus é maior que nossos esquemas, maior que nossas regras e maior que os nossos entendimentos. Que Deus te abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus.